A graça e a paz, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Gustavo Marques Cristo Reino. Espero que todos estejam bem quando assistirem esse vídeo e também desde já eu peço aí para que você compartilhe, que você deixe o seu like, o seu comentário. E hoje nós vamos finalizar essa série que começamos aí. Essa é a quarta e última parte dessa série Rompendo os Limites em Cristo, que basicamente, como nós falamos, irmãos, trata aí também, né? Podemos entender que trata dessa jornada e tendo como Elias uma figura da igreja que será arrebatada. Então Deus também nos trouxe esse entendimento. Acabou também no decorrer da série, como eu confessei no último vídeo, eu não tinha me apercebido disso, mas as coisas de Deus são assim, né? O Espírito a glória de Deus, ela é progressiva. E o Senhor trouxe também esse entendimento. Por que não, né? Nós podemos sim entender aí Elias como uma figura da igreja que está para ser arrebatada. A igreja, nós, os santos, né? O povo de Deus, o corpo de Cristo na terra, o tabernáculo de Deus entre os homens, ele está sendo edificado e ele está andando, ele está caminhando nessa peregrinação no deserto até aquele glorioso dia que todos nós esperamos. E como nós mencionamos aqui, essa caminhada é uma caminhada, né, paradoxal, mas ela é uma caminhada de descida também. Ela começa, né? O texto que nós estamos usando é o texto de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o 8, e ela começa, né, com uma descida, e eles chegam, o ponto de partida é Gilgal, e nós mencionamos, irmãos, que Gilgal, né, fazendo uma breve recapitulação aqui, Gilgal é um lugar onde Deus leva o seu povo para tratar a carnalidade do seu povo. E nem é preciso eu aqui reforçar o que já foi dito, quanta carnalidade há na igreja nos nossos dias. Assim como Paulo falou lá em 1 Coríntios, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, à igreja de Coríntios, o que está acontecendo aí? Uns dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Né? Por acaso a igreja está dividida? A igreja de Cristo? A igreja é de Cristo. A igreja tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo, nosso Senhor. Então, essa caminhada de descida, ela começa em Gilgal ali, o primeiro ponto, a primeira estação, ou o primeiro estágio, e depois ela vai a Betel. Interessante que Betel quer dizer casa de Deus. É lugar onde nós vamos para profetizar, irmãos. Né? A casa de Deus, quando nós nos reunimos, o lugar físico, chamado de prédio, seja ele o mais simples, seja ele o mais sofisticado que você possa imaginar, esse prédio só se tornará igreja quando os santos estiverem ali, reunidos. Depois que a gente vai embora, irmãos, aquele lugar é apenas um prédio. Mas então esse lugar, essa casa de Deus chamada Betel, é lugar que nós vamos para profetizar. Um outro detalhe importante, irmãos, que eu quero aqui como acréscimo, é que nós precisamos mudar a cultura também que foi implantada, e aqui eu não estou aqui para dar a resposta, encontrar a resposta, eu guardo ela para mim, mas você analise aí essa cultura que foi implantada de evangelho, que as pessoas têm que ir para a igreja para buscar algo. Só que a realidade na nova aliança, a realidade no novo pacto, irmãos, ela quebra com isso. Porque nós não podemos ir para a igreja com essa mentalidade de buscar algo, de pegar algo. Mas nós vamos para a igreja para manifestar o que já temos, para manifestar o que já carregamos em nós. Então, irmãos, eu também tenho falado que nós não podemos viver de culto de domingo. E eu me arrisco aqui profeticamente, como profeta de Deus,
Eu me arrisco a dizer, irmãos, que aqueles que vivem de cultos de domingo correm um sério risco de não passar na hora que a grande tribulação for implantada sobre a face da terra. Então, irmãos, isso é uma realidade poderosa que nós precisamos entender. Nós não podemos, aliás, nós não fomos chamados, a igreja ela não foi chamada para viver de culto de domingo. É só dar uma analisada com carinho, né, nas escrituras que a gente vai ver que nós iremos perceber sensivelmente nas páginas das escrituras que a igreja ela não foi feita para viver de culto de domingo. O nosso culto é diário. Eu não sei quantos têm o conhecimento disso que eu vou falar, mas as reuniões têm hora para começar e hora para terminar. Umas às 20 horas, outras às 18 horas. E tem um certo horário para terminar. Mas culto, irmãos, na nova aliança, culto no novo pacto, não tem hora para começar, ele é diário, ele é contínuo. Isso é lindo e é maravilhoso quando nós entendemos. Como tem sido o teu culto? Como tem sido o culto que você tem oferecido a Deus? Tem sido das 18 às 20? Das 20 às 22? Das 19 às 21? Ele tem horário para começar e tem horário para terminar? Se a sua resposta for sim, irmãos, cuidado. Esse não é o culto verdadeiro. Bem, então depois de Betel, nós vamos para Jericó. Foi a ministração, a terceira da semana passada. Elias e Eliseu. Eliseu está grudado em Elias. Não larga ele por nada. É um discípulo focado. Eliseu ele é a figura de uma igreja que está focada no que vai acontecer. Ela está focada no profético. Ela está focada na palavra do Elias, que é uma figura de Cristo também. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Nós precisamos ter o foco, né? Porque Isaías, capítulo 46, versículo 10, diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Essa é a realidade. E a igreja do tempo do fim conhece as estações, discerne os tempos, os dias em que ela vive. Isso também é muito importante de nós observarmos. Então, Eliseu, ele tipifica aqui essa igreja focada. Ela não se distrai com os comentários de terceiros. Ela não se distrai com as notícias ruins, que aqui no texto é a figura daqueles discípulos de profetas que estão lá. Olha, o teu mestre vai ser tomado hoje, você sabia? E Eliseu não dá papo para esse tipo de pessoa. Então, irmãos, hoje, né, vimos que Jericó ela tem um simbolismo de aparência, né? Ela tem terra das palmeiras, nós vimos isso. Mas também é lugar de receber estratégias poderosas de Deus para derrubar muralhas, para derrubar os gigantes intransponíveis pela fé numa palavra de Deus. Como precisamos viver, irmãos, a nossa vida baseado na palavra que temos recebido de Deus, a palavra rema de Deus, palavra revelada pelo Espírito. Isso é poderoso demais. Bom, e hoje, irmãos, nós vamos então para o último estágio dessa jornada. Eu quero ler aqui o texto-chave, que é 2 Reis, capítulo 2, diz assim, versículo 6. Disse, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ponto. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Bem, irmãos, é fato conhecido por todos essa história, que quando eles chegam no Jordão, há um rompimento do Jordão. O Jordão se abre.
e Elias e Eliseu cruzam para o outro lado. É muito importante, irmãos, nós entendermos aqui um contexto histórico, tá? Que há uma natureza, tá? Pegue isso no espírito, por favor. Há uma natureza que foi implantada pelo próprio Deus no seu povo. Quando Deus chama Abraão, irmãos, Abraão, para cumprir o propósito, Abraão, ele é o pai dos hebreus, o pai desse povo pela fé, tanto na carne quanto no espírito. E Abraão, quando ele foi chamado, irmãos, ele foi chamado de uma terra chamada de Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia no original quer dizer aquela que está entre rios. Então, no chamado do pai Abraão, irmãos, já tem algo espiritual poderoso implantado no DNA desse pai de todos nós pela fé, que eu creio que foi o próprio Deus que implantou pelo seu espírito, que é uma natureza de cruzadores. A palavra hebreu é aquele que cruza, cruzadores de rios. Então, olha que coisa poderosa, irmãos. A igreja, né, hoje, nós somos esses hebreus espirituais. E Deus nos chama a cruzar de um lado para o outro. Então, quando Abraão foi chamado, ele já teve que cruzar o rio Eufrates. E depois, os descendentes de Abraão foram parar no Egito por meio de Jacó. E eles, para sair do Egito, eles têm que cruzar o Mar Vermelho. Olha que coisa linda. E depois que esse povo cruza o Mar Vermelho, porque já está implantado no DNA desse povo de Deus, eles, para entrarem na Terra Prometida, eles têm que cruzar novamente um outro rio. Eles têm que cruzar de um lado para o outro, e justamente é o Rio Jordão, que no original, no grego, a palavra Jordão, irmãos, é aquele que desce. Isso é lindo, irmãos, é maravilhoso, porque se nós aqui já entendemos, né, pelo menos pelos vídeos que eu tenho ministrado, eu creio que você já percebeu que Canaã é uma figura da plenitude de Cristo. E para entrar nessa plenitude de Cristo, irmãos, tem que cruzar a última linha divisória que nos separa para tomar posse dessa terra, que é a plenitude de Cristo, ou seja, a glorificação dos nossos corpos na volta de Jesus. É a plenitude do reino de Deus quando será manifestado, quando ele voltar. E antes desse período glorioso, antes de tomar posse dessa terra, dessa plenitude, temos que cruzar o Jordão, irmãos. Isso é muito significativo nas Escrituras. Aponta para algo que Deus quer nos ensinar. Mas glória a Deus que há em nós uma natureza que Deus nos deu pela fé de rompermos, de sermos homens rompedores, cruzadores, irmãos. E eu quero aqui também salientar, irmãos, eu gosto de salientar, não fique preso apenas a questões geográficas, mas é romper, é cruzar de um lado para o outro, na questão espiritual também. Isso, irmãos, nós carregamos isso no nosso DNA espiritual. De passarmos de fase, de passarmos pelos processos e sair do outro lado. Lembra do que Jesus disse para os discípulos no barco? Nós iremos passar para o outro lado. Essa é a palavra de Jesus. Se ele disse que nós vamos passar para o outro lado, irmãos, pode vir tempestade no meio do caminho, pode vir raio, trovão, vento forte, mas nós vamos chegar do outro lado, porque ele falou. Então essa é a nossa natureza, passar para o outro lado, avançar, romper. Não apenas no que diz respeito a questões geográficas, mas a dimensões no espírito. Então, o Jordão, eu quero aqui salientar algumas coisas.
do que representa, né? O Jordão representa a hora, digamos assim, é o dia D, né? É a hora de romper, irmãos. Cruzar para o outro lado. É interessante, irmãos, observar isso, que quando o povo cruza o Mar Vermelho, eles não tinham opinião ali. É a graça de Deus. Deus pegou aquele povo e tirou do Egito pela graça. É a obra da justificação representada no Mar Vermelho. Fomos justificados pela graça, pela obra redentora de Cristo. E aquele povo não tinha opção. Cruzem. Deus abriu o mar e o povo cruzou. Eles não tiveram que decidir nada. Porém, irmãos, quando nós chegamos aqui no Jordão, o Jordão, Deus não obriga ninguém a cruzar. No Jordão, assim como João Batista também, lá já na terra da promessa, no Novo Testamento, ele chamava as pessoas ao arrependimento, mas ele não obrigava ninguém a descer as águas do Jordão, a terem que cruzar para o outro lado para serem batizados. Então, o nosso chamamento, irmãos, é cruzar para o outro lado. E para cruzar, irmãos, tem que se humilhar. Não é o que diz Tiago 4,6? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Não é porventura, irmãos, o que diz as Escrituras, que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado? O Jordão, irmãos, aqui, esse rio que desce, aponta para essa sujeição. Como nós já falamos aqui na série, irmãos, baseado em Filipenses 2, 5 a 8, dizendo que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou. O nosso Senhor se esvaziou. Por isso, irmão, se Ele, que é o Rei, que é o Senhor desse Evangelho, se Ele se humilhou, não resta dúvida nenhuma, não existe dúvidas nenhuma de que o Evangelho nada mais é do que esvaziamento. E não é enchimento. É sermos cheios do nosso eu, sermos cheios do nosso ego. Um evangelho aonde um tem que beijar o anel do outro. Esse não é o evangelho. Jesus disse certa vez, naquela lição de humildade, que ele lava os pés dos apóstolos: aquele que quiser ser grande, seja o último, seja o que serve a todos. Quantos de nós, irmãos, hoje estamos dispostos a servir, a ficarmos por último na fila? Mas esse é o evangelho do esvaziamento. Esvaziamento do nosso eu, o esvaziamento do nosso ego. Então, irmãos, eu quero aqui finalizar, porque o Jordão representa, irmãos, esse lugar que não tem outra opção. Você vai voltar? Você vai fazer todo o caminho de volta? Agora que é a hora de receber a unção do Espírito, a unção poderosa de Deus, chegou a hora agora de romper, de abrir o caminho, você vai voltar atrás? Você vai refazer todo o caminho de volta? Então, o Jordão, esse lugar, é um lugar que não tem outra opção, tem que avançar, tem que descer. Lugar onde os céus se abrem. O Jordão é o lugar onde os céus se abrem, os céus se abrem, que Deus fala e o Espírito Santo desce. Mateus 3,17. Eu quero ler aqui. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, o qual eu aprovo. Irmãos, eu quero aqui declarar isso. Esse lugar, o Jordão, essa última estação antes do arrebatamento da igreja, porque aqui, como eu falei, o Elias é uma figura da igreja que está prestes a ser arrebatada.
E cremos, irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo que tudo está culminando para a volta de Jesus, aonde a igreja será arrebatada. Agora, irmãos, nesse momento precioso que nós estamos diante desse momento maravilhoso, nesse Jordão, irmãos, é lugar que nós temos que deixar o orgulho de lado. Foi aqui no Jordão também que Naamã teve que tirar as suas roupas diante dos seus amigos, diante dos seus liderados. Ele teve que tirar toda a sua roupa cheia de honrarias na frente de todo mundo e mergulhar 7 vezes no Jordão para ser curado. Por fora era glorioso Naamã, mas por dentro ele estava podre. Então, irmãos, a igreja que está prestes a ser arrebatada, nesse momento tão precioso de vir uma unção poderosa sobre a igreja, irmãos, esse lugar agora, aonde Jesus ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado. E eu creio, irmãos, que todos nós já sabemos que Deus nos ama e nada mudará isso. Nenhum tipo de pecado que você cometa vai mudar esse fato. Deus nos ama. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui é: será que Ele tem nos aprovado? Será que ouviremos ou estamos ouvindo também: este é o meu filho amado, que eu aprovo, que eu me comprazo? Esse filho me traz alegria, assim como Jesus aqui no Jordão ouviu essa voz. Irmãos, essa é a voz que a igreja precisa ouvir nesse dia. Essa é a voz que eu e você que está assistindo esse vídeo precisará ouvir naquele dia. Porque eu finalizo aqui, irmãos, agora, Mateus 7. Essa voz aqui, ó, não é a voz que nenhum de nós quer ouvir naquele dia. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não são os fazedores de coisas que vão entrar no reino dos céus, irmãos, mas são aqueles que fazem a vontade de Deus é que vai entrar no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, fazedores de coisa? E em teu nome não expelimos demônios, fazedores de coisas? E em teu nome não fizemos muitos milagres, fazedores de coisas? Estão fazendo a obra. Porém, irmãos, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade, não vos conheço. Esta é a palavra que definitivamente, irmãos, eu quero aqui como profeta do Senhor dizer que nós como igreja não iremos ouvir, não podemos ouvir essa voz dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Que a voz que nós possamos ouvir naquele dia, quando nós entendermos que diante desse Jordão não resta outra alternativa para nós, a não ser tirar as nossas roupas gloriosas, as nossas vestes de glória diante dos homens, mas por dentro estamos precisando ser curados e nos humilhar nesse Jordão, rio que desce, aquele que desce, e ouvirmos a voz: este é o meu filho amado, que eu aprovo. Que essa seja a nossa realidade, irmãos. Que essa palavra possa capturar o teu coração, o teu espírito. E eu peço aqui mais uma vez, nos ajude na divulgação do canal. Compartilhe mais essa série, Rompendo os Limites.
Não há como voltar atrás. Quando chegamos nesse Jordão, só nos resta romper. Aqui é um momento de decisão. E nesse momento de decisão eu tenho que abrir mão do meu eu. Eu tenho que pegar as minhas bagagens, as minhas malas e jogar tudo por terra, deixar para trás e depender de Deus. E me humilhar e dizer: reina sobre mim, Senhor. É eu colocar a minha fome e a minha sede por Ele diante dele. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.